Alexandre da Medicine News aqui de volta. Vamos às últimas notícias. Bela Gil e a miséria que não existe, segundo ela. Ela falou essa besteira sobre Cuba nesse último dia 18 de abril e isso está viralizando na internet e no X. Em mais um discurso completamente desconectado da realidade, Bela Gil, filha de Gilberto Gil, afirma que em Cuba falta tudo, mas não é miséria. E que no Brasil é pobre, mas não é miserável. A fala dela é meio desconectada, né? Fica até difícil para entender. Além de ser incoerente, escancara a bolha ideológica da esquerda, que o pai dela é militante, né? E fez o L, e ela também fez. Elas estão numa bolha ideológica em que vive essa apresentadora, que insiste em romantizar regimes opressores, ditatoriais, comunistas, enquanto desdenha das dificuldades reais enfrentadas por milhões de brasileiros, de cubanos, né? E vamos até dizer de chineses, que lá é um país asiático próspero, mas 80% da população dos chineses vive na pobreza, na escravidão de um trabalho escravo, ganhando centavos de dólares. Então ela fez essa viagem, eu acredito que foi até com dinheiro público, alguém da esquerda do governo pagou para que ela fosse passear em Cuba, e ela disse, no maior cara de pau nessa entrevista, de que andava pelas ruas de noite e se sentia segura, não tem perigo nenhum lá em Cuba. Eles são pobres, mas a pobreza não afeta o caráter das pessoas. Tudo bem, isso aí ela tem razão. Mas é miserável o local, mas tem uma boa qualidade. Tipo umas coisas desconectas assim, que somente quem está sendo pago para falar alguma coisa nesse sentido. Enquanto Cuba falta comida, falta liberdade, que está aparecendo até aqui no Brasil, né? Só que eles estão num estado mais avançado, na minha opinião. Mas o Brasil está caminhando para esse problema. Produtos básicos e até esperança faltam. Bela Gil tenta nos convencer de que tudo isso é aceitável. É miserável, mas é bom. Falta comida, falta tudo na mesa do trabalhador. Mas o trabalhador é feliz, né? Romantizando a pobreza, a miséria. Desde que esteja sob o guarda-chuva do socialismo, do nosso pai Lula, né? O Gilberto Gil, todo mundo está sabendo que nesses últimos dias ele recebeu 4 milhões de reais dos Correios, que está falido, que está em greve nos dias de hoje, por não pagar os salários dos seus trabalhadores. Ele recebeu essa grana dos Correios, do governo Lula. Então ela deve ter sido paga para visitar Cuba e falar bem de Cuba. Por que ela não foi para Miami, Estados Unidos? Ela foi para Cuba fazer esse tipo, uma espécie de reportagem, de documentário, para que fosse para a mídia esquerdista, principalmente para a Rede Globo, e romantizar a situação da miséria, o que tem acontecido no Brasil com esse desgoverno. A quem ela pensa que engana? Os internautas fazem essa pergunta. Ela está querendo enganar o povo brasileiro e romantizar a miséria de Cuba. Porque Cuba não tem nada de belo, nada de bonito, nada de romântico. Eles vivem na extrema miséria. Entendeu? Isso é muito claro. Esse tipo de narrativa não é só ingênua, é covarde. É fácil relativizar a miséria alheia quando se vive com todos os privilégios, né? Ela ganha uma bolada aqui da Lei Rouanet, deve ganhar também. Até o momento da minha fala, o Lula já liberou 36 bilhões de reais do nosso dinheiro, os pagadores de impostos, que o pai dela, Gilberto Gil, já levou, nesses dias foram 4 milhões, mas ele recebeu muito mais, né? Porque 36 bilhões é 36 bilhões. E privilégios que o sistema que ela tanto critica proporcionou. Então o sistema do Lula, né, de Cuba, da Nicarágua, da China, eles estão casadinhos aqui com esse desgoverno. Tanto é que
O Lula recebeu esses dias o asilo político da ex-mulher do presidente de Cuba, que foi preso lá no Peru, quer dizer, ex-presidente do Peru, e ela roubou, estava envolvida nos esquemas da Lava Jato e até mesmo da Odebrecht, desviou muito dinheiro, e o Brasil, com o avião da FAB, foi buscá-la para receber ela aqui no seu asilo político não, de crimes, de lavagem de dinheiro. Então a gente vê, ao analisarmos esse discurso todo, essa narrativa dessa sua viagem para Cuba, querendo passar essas informações fraudulentas para a sociedade brasileira, esse absurdo, nós estamos vendo a romantização ideológica da esquerda para enganar as mentes fracas. Entendeu? É uma ideologia perigosa e desrespeitosa com quem realmente sofre na pele a pobreza, a fome e a repressão. Ela está querendo passar pano quente nas ditaduras que o Lula tanto ama, entendeu? E o que o seu pai, Gilberto Gil, viveu a sua vida toda na sua carreira, recebendo essas leis rouanês da vida, na casa dos trilhões de reais, até agora. Essa aqui é uma das postagens no X que tem viralizado, mas são várias. Hoje eu já vi várias postagens de recortes deste vídeo, desta narrativa que ela vem falando nesse programa, e diz assim, esse post aqui, são pobres, passam fome lá em Cuba, faltam recursos básicos, mas a dignidade que o socialismo trouxe para Cuba é lindo, uma coisa linda de se ver. Ela disse isso no vídeo. Esse tipo de gente, para mim, vale menos que lixo radioativo, disse esse rapaz aqui na postagem. Me dá nojo. PQP, ele disse. Então, ela foi lá de propósito, na minha opinião, para fazer a propaganda do regime e mostrar para os brasileiros do que está acontecendo no Brasil e que vamos chegar a sermos semelhantes a Cuba num futuro próximo, se esse descondenado, juntamente com essa quadrilha que está no poder, continuarem no poder. É isso que ela quis dizer, né, nas entrelinhas. É pobre, mas não é miserável, sabe? Sim. Tem uma coisa de... Não é violento. Não, é uma viagem, eu acho importante de se fazer, de experienciar, experimentar, entender a ideologia, entender a política, entender tudo. Porque, assim, uma coisa que me impressiona é que é um lugar muito seguro. Mesmo assim, é um lugar pobre. É um lugar onde agora, infelizmente, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, tá faltando coisa mesmo, assim, recursos. Mas a sensação, a dignidade das pessoas e a sensação de segurança que elas dão pra gente, assim, e o acolhimento é surpreendente, assim. É pobre, mas não é miserável, sabe? Sim. Tem uma coisa de... Não é violento, não é... Você sai andando na rua, uma mulher sozinha, tranquila, 1h da manhã, de boa. De boa. Vocês viram aqui a narrativa dessa filha do Gilberto Gil apoiando o Lula, o sistema, né? Então quer dizer que é pobre, mas não é miserável e tem fartura, uma coisa desconexa, né, que ela vem falando. E essa viagem, todo mundo tem que viajar para conhecer, eles vivem na pobreza, rapaz. E isso não é bom para Cuba. Cuba já foi um país rico. Então a gente quer ir para Miami, lugares bonitos, sem pobreza, né? Então está romantizando a pobreza e a culpa são dos companheiros do Lula, que fizeram essa desgraça lá em Cuba, que estão querendo fazer aqui no Brasil. Na Venezuela também não é diferente, não. E eles recebem aqui, com os aviãozinhos da FAB, do nosso dinheiro, da nossa gasolina, os bandidos que vêm desses países para ficarem asilados aqui. Então já tem bandido demais aqui no Brasil. Ainda vamos receber esses bandidos todos que vêm de outros países por causa do Luiz Inácio Lula da Silva. Então para de palhaçada e tome vergonha na cara. Não tem nada de lindo. É uma porcaria e ninguém quer ir passear lá em Cuba. Só você que deve ter sido orientado a fazer isso. Alexandre da Medicine News nos ajuda a chegarmos a 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E um grande abraço e até as próximas notícias.